Olá a todos, eu me chamo Laura e sejam bem-vindos a mais um cursinho do Voo Alto. Bom, em nossa aula, hoje vamos abordar os elementos e as funções da linguagem. Para começar, vamos pensar em qualquer tipo de comunicação que nós fazemos no nosso dia a dia. Se pararmos para analisar todas essas situações, nós teremos 6 tipos de elementos da comunicação. E eles são o emissor, que é quem envia a mensagem, o receptor, que é quem recebe essa mensagem. Aí temos a mensagem em si, né, que é o que a pessoa disse, o que foi abordado. Nós temos o canal, que é a maneira em que essa mensagem é transmitida, né? Então ela pode ser transmitida por voz, por meio de um texto, um áudio e esse tipo de coisa. Nós temos também o código, que é a linguagem em que essa mensagem se trata. Então, por exemplo, uma mensagem ela pode ser transmitida por um idioma mesmo, como a língua portuguesa, também linguagens de sinais, ou emojis, né, que também mensagens podem ser transmitidas por meio de imagens. E também temos o contexto, que o contexto vai ser, né, a situação lá que abordamos, determinado tipo de comunicação. Se formos parar para pensar em um caso específico, imagina que um filho tenha acabado de chegar na escola, pega seu celular e manda um áudio para a mãe dele dizendo assim: Oi, mãe, já cheguei na escola. Se formos para parar e analisar quais são cada tipo de elemento, temos que o emissor é o filho, que foi quem mandou esse áudio, o receptor é a mãe desse menino. A mensagem é justamente o que o menino falou, né? Que é: Oi, mãe, já cheguei na escola. O canal é o áudio, que é a maneira em que esse filho se comunicou, né? Por qual via de comunicação. O código é a língua portuguesa, que é o idioma em que o menino decidiu se comunicar com a mãe. E o contexto é a chegada na escola do menino. Então, viu? É muito fácil esse tipo de conteúdo. Então, só vale ligar e decorar, né, mesmo quais são cada tipo de elementos, mas essa parte é bem tranquilinha. Agora, eu vou fazer um exercício junto com vocês para a matéria ficar mais fixada facilmente. Vamos lá. Na frase, o professor explicou a matéria claramente aos alunos. Qual elemento da comunicação corresponde ao canal? O professor, a voz e o som das palavras, a explicação dada pelo professor ou os alunos? Pausa aí o vídeo para tentar responder. Bom, a resposta ela é a letra B, né, que é a voz e o som das palavras. Porque quando nós vamos se tratar do canal, ele é o meio em que o código será transmitido levando a mensagem, né? Então, quando ele fala aqui que o professor explicou a matéria claramente, a partir dessas informações, dá para saber que esse professor deu essa aula de forma oral, né, falando. Então, o canal é esse modo que ele se comunicou. Acertaram? Agora, falando um pouquinho das funções, basicamente, elas são o meio de demonstrar uma mensagem com algum intuito em específico. Então, para começar, nós temos a função referencial, também chamada de denotativa. Ela basicamente é usada para passar uma informação de forma clara, sem muita enrolação e sem envolver sentimentos. Então, ela está muito presente em textos jornalísticos, científicos e todos esses meios que precisam de uma linguagem objetiva. Então, por exemplo, a frase: a água ferve a 100 graus Celsius. Isso é uma informação clara e direta e que não envolve nenhum tipo de sentimentos. É apenas uma informação adicional. Agora, a linguagem emotiva, ela, como o próprio nome diz, ela envolve muito sentimento e ela tem uma característica especial que ela usa muito o uso da primeira pessoa. Então, ela é muito utilizada, né, em diários, cartas, poemas também, né, tudo que pode envolver o sentimento. E também nós encontramos muito ela na fala, né? Se uma pessoa disser assim, estou tão feliz hoje, essa frase mostra muito claramente
o que se trata, né, a linguagem emotiva, que envolve, né, esses sentimentos e o adjetivo de como a pessoa está se sentindo. Agora vamos falar da terceira função, que é a conativa, também chamada de apelativa. Bom, se formos parar para pensar, o próprio nome já diz também que ela é usada para convencer o leitor, né, ou influenciar em alguma ação. Uma característica muito importante é que ela sempre vai estar com os verbos no imperativo, usados justamente para convencer o leitor. Então você encontra muito ela em propagandas, discursos, ordens, é, aquelas frases de pessoas que anunciam coisas, como por exemplo, compre agora e aproveite o desconto. Esse compre está, né, no seu formato imperativo. E essa linguagem ela é usada muito, como eu disse, para influenciar as pessoas. A linguagem tática ela é usada para manter ou testar se o canal de comunicação está funcionando. Então vocês vão encontrar muito elas em ligações ou em conversas casuais mesmo. Por exemplo, quando dizemos alô, você está me ouvindo? Tudo bem? Esses são modos, né, meios de testar se a pessoa realmente está te escutando e se tudo está correndo certinho. A função poética, ela é muito utilizada para a forma estética da linguagem. Então, ela vai utilizar muito de ritmo, rimas, utilizar também de linguagem figurada, com coisas que não significam literalmente o que aparenta ser, né? Então, você vai encontrar ela em poemas, em músicas ou também em slogans. Por exemplo, a famosa frase o amor é fogo que arde sem se ver. É um tipo de forma poética de se referir à mensagem. E por último, nós temos a função metalinguística, que essa função ela é muito utilizada para a linguagem se referir a ela mesma. Então, em muitos casos de dicionário, que o significado representa a própria palavra, gramáticas, né, manuais, a linguagem vai se referir a ela mesma. Então, isso também pode ser encontrado em filmes, como por exemplo, tem um filme que se chama O Artista, filme de 2011, e ele fala sobre a cinematografia, ou seja, é um filme falando sobre o cinema, entende? É uma linguagem falando sobre ela mesma. Então, é basicamente isso. Agora faremos mais um exercício para fixar o conteúdo em nossa mente. Bom, vamos ler um texto de Cora Coralina. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Vamos lá para a informação agora. No texto, a função emotiva da linguagem pode ser identificada por meio da característica de cada em letra A. Objetividade da informação transmitida, ausentando-se juízo de valor sobre o tema. B. Emprego de formas verbais no pretérito, mantendo uma relação comparativa entre o eu do passado e o eu do presente. C. Evidência do código reproduzido por meio dele próprio, esclarecendo o assunto principal. D. Mensagem centrada no emissor, deixando claro seus anseios e suas percepções sobre a própria vida. Ou E. Presença de marcas de interlocução, legitimando o canal de comunicação. Pausa aí para dar um tempinho para vocês tentarem acertar a resposta. Bom, e a resposta vai ser a letra D, que ele fala da mensagem centrada no emissor e fala que ele deixa claro os seus anseios e percepções sobre a própria vida. Porque aqui a função emotiva, ela trata muito das percepções da vida, porque é justamente a maneira em que o emissor ele vai enxergar a vida. Então isso envolve muito sentimento. E como eu falei, essa linguagem ela usa muito a, o uso, né, da primeira pessoa. Isso nós podemos enxergar claramente, né, no descobrir, né,
que são verbos ligados à primeira pessoa. E ela faz um relato das percepções que ela sente sobre a vida. Então é algo muito pessoal, algo muito dela. Por isso, quando nós percebemos nessa mensagem centrada no emissor, nós temos que o envolvimento pessoal ali do texto com o emissor está claramente presente. Então, é isso, espero que tenham entendido. Bom, como vocês analisaram, todas essas funções são bem tranquilas também e fácil de aprender. Vale lembrar que uma lista de exercício vai ser disponibilizada para vocês e também vão ter slides acompanhando. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi isso e até breve!